Qual o papel de um Data Engineer dentro de uma estratégia de dados? O que um Data Engineer faz no dia a dia? Se você quer saber as respostas para essas perguntas, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigaron e o objetivo desse canal é te ajudar a conseguir o seu primeiro emprego como um Data Scientist. Eu vou trazer tanto conteúdo da parte técnica, falando sobre Machine Learning, Data Science, modelo em produção, quanto da parte de preparação, como projetos, estudos, entrevistas, empresas, tudo conteúdo que te ajude de alguma forma a conseguir o seu primeiro emprego como um Data Scientist. Bom, e atendendo a muitos pedidos de mensagens no LinkedIn, mensagens no Instagram, eu vou falar um pouquinho da carreira de Data Engineer, tá? Queria agradecer as mensagens de todo mundo que está me mandando e que estão gostando do conteúdo. Fico muito feliz em ler todas elas, tá? E se você tem algum pedido de conteúdo que você queria ver, alguma dúvida sobre a carreira, me manda mensagem no LinkedIn, direct no Instagram, que eu vou colocar no roadmap para produzir para você, tá bom? Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a carreira de Data Engineer, tá? Lembrando aqui, fazer um breve disclaimer aqui, eu não sou Data Engineer, tá? Eu sou um Data Scientist. No começo da minha carreira eu trabalhei muito como Data Engineer, porque quando eu comecei não tinha o Data Engineer, de fato, como um profissional, tá? Data Scientist era responsável por fazer tudo, desde a coleta de dados até modelos de Machine Learning. Então eu trabalhei muito, já construí muitos pipelines de dados, já construí Data Warehouses, DWs, né? Já trabalhei com estruturação de Data Lake, já setei clusters Spark para fazer processamentos massivos. Então eu já vivi alguns desafios de Data Engineer. Então eu vou falar dessa carreira, desse meu ponto de vista, tá? Dessa experiência que eu passei como Data Engineer. Mas é claro que as coisas já evoluíram muito, essa carreira hoje já é super consolidada dentro de uma estratégia de dados, tá? Então pode ser que eu fale alguma coisa aqui que está desatualizado, porque existem várias formas de fazer, as coisas mudam muito rápido, mas eu acho que vai te dar uma boa noção do que eu acho que são as principais atribuições de um Data Engineer no dia a dia, tá bom? Bom, mas antes da gente falar então do Data Engineer em si, a gente precisa falar um pouquinho dos modelos de negócio. Eu já fiz um vídeo nesse canal falando dos tipos de modelo de negócio, tá? Eu vou deixar aqui na descrição para você assistir. Mas basicamente a gente precisa entender os tipos de modelo de negócio, que são a forma com que as empresas geram negócios, né, que ganham dinheiro, porque é através dessa forma que são gerados os dados. E aí, se a gente entender como que a empresa ganha dinheiro, a gente entende como os dados são gerados, então a gente entende como trabalhar com eles, tá? Então essa basicamente é a lógica. Então, passando rapidamente pelos modelos de negócio, nós temos o e-commerce, que é basicamente uma loja virtual, onde alguém vende um produto, ou ele compra de um fornecedor e revende esse produto, tá? O e-commerce ganha dinheiro entre comprar barato e vender mais caro, então essa diferença entre custo e valor de venda é a margem, né, o quanto o e-commerce ganha, tá bom? O outro tipo de modelo de negócio são os marketplaces, que são empresas que unem as pessoas que fornecem um serviço com aquelas que precisam daquele serviço. Então o Uber ele junta pessoas que têm carro com aquelas pessoas que não têm carro, mas querem se mover de um ponto A para um ponto B. O iFood ele une restaurantes que preparam refeições com pessoas que querem comer aquelas refeições, tá? Então são exemplos de marketplace. E o marketplace então ele ganha uma taxa toda vez que ele une essas duas pessoas. Quando ele une essas duas pessoas com sucesso, ele ganha uma taxa em cima dessa conexão, tá bom? Outro modelo de negócio que a gente conhece é o Software as a Service, é o SaaS, né? Então no Software as a Service você conhece a dor de algumas empresas e você sabe a solução delas. Então você cria um software que resolve essa dor e depois você vende para a empresa esse software. E aí a empresa ela te paga por uma inscrição anual, uma inscrição mensal, pode ser por meta de uso, pode ser por frequência de uso. Existem várias formas de monetizar nesse modelo de negócio, tá bom? Existem também as Media Company, então são empresas que retêm muitos usuários na sua plataforma. Então as outras empresas elas pagam para que essa Media Company mostre propagandas dos seus produtos dentro do seu site, né? Então é assim que o Google, o Facebook, Instagram ganham dinheiro, YouTube, né? Eles têm uma quantidade absurda de usuários ali por muito tempo, então as outras empresas pagam para que essas plataformas mostrem seus produtos, tá bom? Bom, e aí cada tipo de negócio, cada tipo de modelo de negócio, ele gera dados de forma diferente, né? Então o e-commerce ele gera dados
dos usuários quando eles compram os produtos. O Marketplace gera dados quando você faz a conexão entre essas duas pessoas, né, quem procura e quem está fornecendo o serviço. Então, o Software as a Service ele gera dados com a utilização do seu serviço. Então, cada modelo de negócio tem suas próprias fontes de dados, digamos assim, tá? E é a partir das suas fontes de dados que a gente começa, então, o trabalho de todo o Data Engineer, tá bom? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o modelo de negócio e-commerce. Então, o e-commerce ele tem vários pontos de contato com os usuários, tá? Um dos pontos de contato é a loja virtual. Então, o usuário vai lá na loja virtual, navega, ele clica nos produtos para saber mais detalhes, ele adiciona no carrinho, ele experimenta o frete, ele tenta aplicar promoções. Então, existem várias interações que ele faz dentro da loja virtual, tá bom? Outro ponto de contato de e-commerce é o aplicativo. Então, é como se a experiência da loja virtual fosse transportada para o aplicativo. Então, você também gera dados dentro do aplicativo, tá bom? Outro ponto de contato do e-commerce com os usuários são as campanhas de marketing. Então, é a presença da empresa dentro das plataformas de mídia. Então, são as propagandas que elas fazem no Facebook, no Instagram, no YouTube. São campanhas promocionais que elas fazem, que também geram dados, né? Então, eles pagam um certo valor para que o Instagram mostre algumas propagandas. Então, tem pessoas que veem aquilo, tem pessoas que clicam naquilo, tem pessoas que acabam comprando através daquilo. Então, tudo isso são fontes de dados, tá? Outra fonte de dados, outro ponto de contato aqui não é muito mais do cliente com o produto, mas com os funcionários e o produto, né? São as plataformas de e-commerce. Então, aqui é onde acontece todo o negócio, tá? Então, é aqui que é verificado se tem peças no estoque, é aqui que as pessoas verificam se o seu cartão de crédito é válido, é aqui que verificam quais distribuidores estão disponíveis para entregar o seu produto, é aqui que eles te mandam um e-mail perguntando se a experiência foi boa. Então, toda a parte tática, digamos assim, né, todo o planejamento de como vai ser feito esse negócio com o cliente é feito dentro dessa plataforma de e-commerce, tá bom? E tudo isso aqui pra gente são fonte de dados, tá? Então, o que são dados no final? Dados são as interações entre os usuários e o produto. Então, toda a interação entre o usuário e o produto gera informações. E essas informações são os dados. E a gente precisa pegar todos esses dados aqui e analisar eles. A gente precisa entender quais produtos as pessoas estão clicando, quais elas estão comprando, quais elas estão abandonando, quais elas não estão vendo, quais campanhas estão funcionando, no que elas estão clicando no aplicativo, se o aplicativo está com uma boa reputação nas lojas, se as campanhas que eu estou fazendo têm bom retorno, se a plataforma de e-commerce ela faz todo esse processamento rápido, simples, sem nenhum problema, se acontece algum problema com o usuário, é fácil de eu resolver isso. Então, são todos dados gerados entre essa interação entre produto e cliente, tá bom? Então a gente precisa analisar todos esses dados e a forma mais fácil de fazer isso é se a gente organizasse todas essas fontes de dados num lugar único. E essa ideia de organização num lugar único, ela surge com o nome de Data Lake, tá? Então o Data Lake é um lugar onde você organiza seus dados para que os seus usuários finais utilizem esses dados de forma mais simples, rápida e confiável, tá? Então é a partir daqui que surgem algumas atribuições do Data Engineer, na minha opinião. E eu acho que a primeira delas é a arquitetura de dados. Então o Data Engineer ele precisa pensar como que ele vai transportar os dados da plataforma de e-commerce para o Data Lake, tá? Ele precisa pensar também como que ele vai trazer os eventos da loja virtual para o Data Lake. Ele precisa pensar também como que ele vai fazer com o aplicativo, como que ele vai consultar as redes sociais para fazer isso. E aí ele precisa atender alguns critérios. Então, como que eu vou trazer os dados da plataforma de e-commerce? Vai ser com query? Qual que é a frequência dessa query? Qual que é o volume de dados? Aonde que esses dados vão ser depositados? Como que eu tenho que fazer essa query para que não onere, né? Para que não deixe muito pesado a plataforma de e-commerce? A plataforma de e-commerce ela vai empurrar os dados para o Data Lake ou o Data Lake vai puxar os dados? Então são todas estratégias de arquitetura de dados, tá? E não para só aí também não. Quando os dados eles caem no Data Lake, eles estão organizados no mesmo lugar, mas ainda estão bagunçados entre si. Então, o Data Engineer precisa pensar como que ele vai organizar esses dados para disponibilizar para o usuário final. E aí é aqui que entra a segunda grande atribuição do Data Engineer, que é a modelagem de dados.
Então existem formas de você modelar os dados para que fique fácil de consumo para os usuários. Então toda essa arquitetura de modelagem também é uma atribuição do Data Engineering. Então a modelagem de dados, ela pensa como que ela vai modelar os dados e as ferramentas para criar essa modelagem é a parte de arquitetura de dados, tá bom? Bom, então para mim as duas grandes atribuições de um Data Engineer é a arquitetura de dados e a modelagem de dados, tá? Só que essas duas grandes áreas, elas são gigantes por si só, né? Então a arquitetura de dados sozinha é um mundo praticamente, você tem milhões de ferramentas e jeitos de fazer a arquitetura de dados. Mesma coisa para modelagem. Na modelagem você tem menos formas de modelar os dados, mas a maneira com que você constrói pode ser de vários tipos, tá? Dependendo do seu usuário final. Então, cada uma dessas duas atribuições se tornaram um mundo particular, né? Então, hoje eu vejo muito Data Engineer que se especializa em arquitetura de dados, tem até certificações de arquitetura de dados, e outros Data Engineers se especializam em modelagem de dados. Eu nunca vi nenhum curso ou nenhum treinamento de modelagem, tá? Eu vou mostrar algumas formas de modelar aqui, mas eu nunca vi uma especialização em modelagem, tá? Eu acho tão importante quanto a arquitetura, se não for mais importante que a arquitetura, mas eu acho que tem empresas mais fortes na área de arquitetura de dados. Bom, então eu vou falar dessas duas atribuições do Data Engineer nesse vídeo, tá bom? A gente vai começar então com a arquitetura de dados, beleza? Bom, a arquitetura de dados é basicamente como que você então transporta todos os seus dados das suas diferentes fontes de dados para dentro do Data Lake. Uma vez que esses dados caíram no Data Lake, como que você transporta eles para as outras camadas do Data Lake, tá? Existem várias formas de você pensar no Data Lake, existem estratégias para você montar o Data Lake. Eu posso falar das estratégias que eu conheço em outros vídeos, tá? Mas uma estratégia super clássica é você dividir o seu Data Lake em camadas. Então, você tem a primeira camada, que é a camada Raw, onde os seus dados eles caem ali, né? Então, eles estão organizados no mesmo lugar, mas eles estão desorganizados entre si. Aí você tem uma próxima camada, que é a camada de pré-processamento, onde você faz algumas limpezas, algumas uniões. E depois você tem uma camada de processamento, que é onde tem toda a inteligência da modelagem de dados. E depois uma outra camada, que é a camada de servidão, que é a camada de consumo, que é onde os usuários vão plugar as ferramentas de visualização, vão fazer queries, e é onde os dados estão mais confiáveis também. Então toda essa migração dos dados e a organização ao longo dessas layers é definida pelo arquiteto de dados, né? Quais ferramentas eu vou utilizar para poder fazer essa organização dos dados, tá bom? Então uma arquitetura que ela é super conhecida e super utilizada pelas empresas se chama Lambda, arquitetura Lambda, tá? Tem um porquê desse nome, eu vou mostrar aqui para você nos próximos slides. Então a arquitetura Lambda ela é a mais usada nas empresas, tá? Eu conheço só dois tipos de arquitetura, a arquitetura Lambda e a arquitetura Kappa. A arquitetura Kappa é mais voltada para streaming de dados, tá? E a arquitetura Lambda é muito usada para os dois motivos que eu vou mostrar para você agora. Bom, então como que funciona a arquitetura Lambda? A arquitetura Lambda, a gente tem aqui então as nossas fontes de dados. Então a primeira coisa que a gente faz, a gente monta uma arquitetura, né? A gente monta um cano por onde os dados vão entrar das fontes e vão cair no Data Lake. E aí quando eles caem no Data Lake, a gente precisa fornecer esses dados para os consumidores final, que é o grande objetivo de Data Engineer, né? Pegar os dados da fonte, que estão todas espalhadas, organizar segundo uma modelagem de dados e disponibilizar isso para as pessoas que vão utilizar. Então lá no final eu tenho uma camada que é a camada de output. Aqui estão todos os meus clientes, né? Então aqui estão os Data Scientists, os Data Analysts, aqui tem os analistas de BI, aqui tem o time de financeiro, aqui tem o time de saque, aqui tem as ferramentas de visualizações, aqui tem as APIs que consomem dados do Data Lake. Então todo mundo que precisa consumir o dado de uma forma organizada, rápida e confiável estão aqui nessa output. Então o que a gente tem que fazer é juntar os dados do Data Lake com as pessoas no output. Só que essas pessoas que estão, os meus clientes de dados aqui na output layer, eles têm necessidades diferentes. Então, por exemplo, o time de financeiro, ele ficaria satisfeito se você processasse os dados uma vez por dia, por exemplo. Agora o time de negócio, eles querem ver o dado de hora em hora. Os Data Scientists também querem ver o dado, por exemplo, sei lá, uma vez por dia ou de hora em hora. Então, os clientes, eles têm diferentes necessidades de consumo de dados. E para atender essas diferentes necessidades, a gente divide o nosso Data Lake em dois grandes caminhos. O primeiro caminho é o caminho batch, que a gente chama,
que é um processamento agendado, digamos assim. Então, se você pensar no fluxo de dado, né, o dado ele é gerado através da interação entre produto e pessoa, ele cai no Data Lake e ele espera um tempo ali até ele ser processado. Esse tempo pode ser 1 hora, um dia, uma semana. Depois que esse dado é processado, ele é disponível na camada final para os clientes. Então, geralmente, você tem um processamento massivo aqui de dados, tá bom? No outro lado, para outros tipos de clientes que têm uma necessidade mais rápida, então imagina assim que você tem um usuário que ele entra no site e ele começa a navegar. E você quer que essa navegação ela se torne informação para você recomendar produtos. Então você precisa recomendar produtos enquanto o cara está navegando. Então, para você capturar os dados de navegação, fazer um processamento e gerar recomendações, o ideal é que seja feito enquanto ele está navegando. Então a gente passa esses dados por um outro caminho, que é a nossa Speed Layer, que é basicamente processamento de dados em tempo real. Então, se você pensar no fluxo, o dado ele é gerado, né, entre a interação de produtos e pessoas, ele cai no Data Lake, ele vai para a Speed Layer, ele é processado e é disponibilizado. Então, ele não tem uma espera aqui dentro da Speed Layer. Então, do jeito que ele entra, ele recebe o processamento e já é disponibilizado. Enquanto que no Batch Layer, ele entra, pode esperar um tempo para ser processado e depois disponibilizado. Então essas são as grandes diferenças de uma Batch Layer de uma Speed Layer, tá? Então essa é a arquitetura Lambda. É Lambda porque ela tem essa bifurcação, tá? Se você lembrar lá do símbolo Lambda da matemática, ele tem aquelas duas perninhas e uma única entrada. Então seria uma única entrada e duas bifurcações, tá bom? Então é assim que uma arquitetura Lambda é montada. E aí existem milhões de ferramentas para você montar a Batch Layer, milhões de ferramentas para você montar a Speed Layer, tá? E aí eu queria trazer um pouquinho dessas ferramentas para você. Vou fazer um vídeo mais detalhado sobre ferramentas de cada uma dessas layers. Mas aqui eu queria mostrar para você um desenho clássico de uma arquitetura Lambda que tem lá no site da AWS. Acho que esse aqui é um desenho já antigo. Existem milhares de ferramentas que substituem alguns passos aqui, tá? Mas eu quero explicar para você, de acordo com essa arquitetura aqui, como que o cara pensou para desenvolver ela, tá bom? A primeira coisa que eu quero que você veja é você olhar para essa arquitetura e definir que ela é uma arquitetura Lambda. E como que você faz isso? Você olha os componentes que fazem parte dessa arquitetura. Então existem componentes, existem ferramentas que são preparadas para processar coisas em batch. Outras ferramentas preparadas para processar coisas real-time, em streaming. Então a partir daí você consegue determinar as camadas batch e a camada speed, tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa arquitetura Lambda. Aqui do lado do input, né, desse quadrado laranja de input, a gente tem as nossas fontes de dados. Então eu tenho aqui um quadradinho chamado users, onde eu tenho alguns usuários aqui, alguns dados de usuários. Então imagina que você entrou no site, quer fazer uma compra, e aí o site pede que você faça um login. Quando você preenche os seus dados lá, e-mail, nome, data de nascimento, esses dados vão para algum lugar, certo? Nessa arquitetura eles vão para um RDS, que é basicamente um banco de dados fornecido como serviço pela Amazon, tá? E aí esse RDS, ele vai para um open source chamado Embooks, e esse Embooks coloca os dados no S3 dentro da camada batch, tá? Aí você me fala assim, Meigro, mas o que é esse Embooks, cara? Bom, o Embooks ele é um data loader. A única função dele é pegar o dado de um lugar e colocar no outro. Ele tem algumas características interessantes. Ele pode fazer processamento paralelo, processamento agendado, e ele verifica também se aqueles processamentos foram com sucesso ou não, né? Se der alguma falha, ele te avisa com relação a isso. Então o Embooks é esse open source que faz o transporte de dados de um lugar para o outro de forma mais inteligente, digamos assim, que você tenha mais controle, tá bom? E aí ele joga lá no S3, na Batch Layer, que eu vou explicar daqui a pouquinho. E aí continuando aí, depois você tem o mobile ali, né, que você tem ali atividades, que é basicamente um payload de eventos. Então tudo que o usuário faz dentro do mobile, ele entra dentro desse dicionário, que a gente chama de payload, e ele é enviado para algum lugar. Nessa arquitetura aqui, a pessoa usou um ELB, que é um Load Balancer, que ele basicamente pega o fluxo da audiência e divide ele em vários caminhos, né? Aqui ele está mandando para várias APIs, para poder fazer com que a carga sobre uma API ela se divida entre várias APIs, então fique mais barato, fique mais fácil de manipular, tá? E aí todas essas APIs enviam essa informação para uma ferramenta chamada Fluentd, que é basicamente um Data Organization. Então o que essa ferramenta faz? Ela é um open source também, que ela
organiza todas as suas fontes de dados num lugar único e a partir desse lugar único você consegue mandar os dados para qualquer outro lugar, tá? Então essa é a função do Fluentd. E aí aqui embaixo tem o Adjust, que é um SaaS que você instala no seu aplicativo da sua empresa e ele faz o tracker de todos os seus eventos e manda também para algum lugar. No caso aqui está mandando para o Fluentd, tá? E aí depois que esses dados eles entram no Fluentd, aqui tem 3 fontes de dados, você consegue mandar esses dados para onde você quiser. Então uma parte desses dados vão para a Batch Layer e a outra parte vão para a Speed Layer, tá? E aí olhando só para a Batch Layer agora, quando esses dados que vêm do Embulk e do Fluentd, eles caem no Amazon S3, Amazon S3 você pode pensar que é um serviço da Amazon de armazenamento de dados, que é um grande HD, isso é um HDzão gigante. Dentro desse HD eles são organizados por pastas, que a Amazon chama de buckets, tá? Então não é bem assim, mas é a analogia, tá? E aí você pode organizar seus dados nesses buckets. Então ao longo do dia, o Embulk e o Fluentd vão jogando dados lá que são produzidos pela interação entre usuário e produto, certo? E aí chegou uma hora de você processar esses dados. E se eles são dados são muito grandes, né? São milhões e milhões de linhas, você precisa de uma ferramenta que processa esses dados massivamente. E aí a Amazon tem uma ferramenta chamada EMR, que é basicamente um cluster preparado com Spark, Presto, Hive, que são ferramentas de processamento massivo, tá? Que basicamente processam grandes volumes de dados porque eles têm uma paralelização muito boa. Então você sobe esse cluster do EMR, que ele carrega todos esses dados que estão raw, faz todo o processamento que você precisa, e aqui tem limpeza, geração de feature, união de tabelas, aqui também entra um pouquinho da estratégia de modelagem de dados, e aí ele salva esses dados modelados num outro S3, que depois ele é transportado para um Presto, digamos assim. Na verdade o Presto é uma interface que você consegue fazer queries dentro do S3, e ele consegue te dar resultados muito rápidos quando você processa dados massivamente, tá? Então imagina que você tem aí um S3 com zilhões de linhas e aí você faz query e através do Presto você consegue resultados rápidos mesmo que você estiver fazendo exploração em dados muito grandes, tá bom? E aí você disponibiliza isso para a ferramenta de visualização. Algumas ferramentas têm conexão direta com o Presto, com o Hive, com o HBase e tudo mais, tá bom? No EMR, depois que você processa os dados também, você pode jogar em um outro banco de dados, que é aqui representado pelo esse RDS na camada de serving. E aí esse banco de dados que é o que a gente chama de DW, que é o Data Warehouse. Então é aqui que tem toda a modelagem de dados, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre modelagem de dados mais pra frente, mas é aqui que tem todos os dados organizados e você consegue plugar a ferramenta de visualização, os analistas conseguem fazer query, você tem todos os dados do financeiro organizados aqui dentro desse DW, tá? E aí aqui nesse DW que é um outro mundo de Data Engineer, porque é onde, na minha opinião, está a arte de Data Engineer, que é modelar os dados, tá bom? Bom, então essa foi a camada Batch, agora a gente vai entrar na camada Speed. Então ali do Fluentd a gente pode jogar dados no Kinesis Stream, que é uma ferramenta para processar dados em stream. Depois a gente pode passar por um Spark Stream, onde você aplica transformações via Spark. E depois joga num DynamoDB, que é um banco de dados NoSQL, tá? E a diferença de um banco de dados SQL para NoSQL, você pode pensar assim. No SQL, você tem tabelas e você tem as conexões entre elas, certo? No NoSQL, você não tem o conceito de tabelas, você tem um conceito de collections. São basicamente dicionários chave e valor. Então, na hora de consultar um banco NoSQL, você passa a chave e ele procura rapidinho qual que é o valor que aquela chave representa e retorna para você. Então, a consulta ela é muito mais rápida, tá bom? Então, você coloca num DynamoDB, que é um banco NoSQL, e você pode também fazer alguns processamentos via AWS Lambda, que é basicamente uma função onde quando algum evento acontece na AWS, você consegue aplicar algum script em cima e fazer um processamento rápido, tá? Mesmo caso aqui do PipelineDB, você consegue aplicar processamento dentro da streaming. Então, é igual aquela ideia que eu falei para você. Você gera os dados, o dado cai no Data Lake, passa pelo streaming, ele é processado e fornecido, né? Então é aqui que você coloca os modelos de recomendação, é aqui que você consegue ver os usuários navegando no seu site real time. Então são todas as ferramentas que fornecem dados real time, tá bom? Então essa aqui é a arquitetura Lambda, tá? E aí no final ali você tem os outputs, você tem
ferramentas de visualização, você tem pessoas fazendo query, você tem organização dos seus dados. Então, ali no Output você tem todos os seus clientes, beleza? Bom, então essa foi a explicação da arquitetura de dados. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a modelagem de dados, que eu particularmente acredito que é aqui que está toda a arte de um bom Data Engineering. Mas eu vou falar isso no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui e você vai enjoar de mim muito rápido, tá? E aí, Meigron, cara, como que eu faço então para estudar Data Engineer? Cara, de novo, né? Eu sempre vou bater nessa tecla nesse canal. Cara, faz projeto, velho. Procura montar algumas pipelines de dados. Streaming vai ser um pouco difícil você montar, mas, cara, batch layer você pode montar aí no seu computador, como seria um pipeline de dados. Cara, aprende a pegar dados de uma fonte de dados e colocar disponíveis para o usuário em um banco de dados, por exemplo. Lá no blog eu tenho um post sugerindo, né, um projeto de Data Engineer para você fazer, que é basicamente o web scraping de um site. Cara, faz aquele web scraping lá, salva num banco de dados, faz uma modelagem simples naquele banco de dados, já vai estudando modelagem também. Da mesma forma que o Data Scientist precisa de projetos de portfólio para mostrar para os recrutadores, o Data Engineer também, cara. Você precisa criar pipelines, falar sobre arquitetura, mostrar pipelines que você criou, mostrar as falhas, melhorias, o que poderia ser feito. Então, construir projetos de pipelines. Cara, aprende a pegar o dado de um lado e colocar no outro de forma organizada. Bom, faça projetos de Data Engineer, tá bom? Que nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho da modelagem de dados, beleza? Bom, se você gostou do conteúdo, vai lá no blog, lá tem a minha sugestão de projeto de Data Engineer para você fazer. Me segue lá no Instagram também estou colocando bastante conteúdo lá complementar aqui, postando livro, postando um pouquinho do meu dia a dia, respondendo perguntas também, tá? E se você tem o LinkedIn, conecta comigo no LinkedIn. É no LinkedIn que eu recebo as mensagens das pessoas, converso com elas, ajudo elas também a se orientar nos estudos, tá bom? Bom, então muito obrigado aí pelo seu tempo, espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo então. Até mais!